Olha, eu sei que essa aula é uma aula que tem muita gente que já sabe, fala, não, eu preciso, porque eu já sei disso, mas não em formato de mapa mental, a gente ainda não teve isso aqui. Hoje a gente vai falar sobre absolutismo, ou melhor dizendo, os teóricos do absolutismo, que já foram bastante cobrados aí no Enem e outros vestibulares, sempre pode cair para vocês. Lembrando que eu deixo aqui esse mapa mental que a gente utiliza na aula, que é uma construção bem tranquila, bem simples, mas bem didática e eficiente. Eu deixo aqui na descrição para vocês o formato em PDF, aí você pode utilizar de como você quiser. Se quiser baixar e reproduzir, se você quiser imprimir, né? Se você quiser deixar no seu computador, no seu celular, no seu tablet, se você quiser modificar, isso vai ao seu critério, tá? Você aceita cafezinho? Tô aqui tomando. Ainda tô com aquela voz anasalada, mas vamos lá então, sem enrolação, falar sobre absolutismo, começando pelo conceito do absolutismo. Vocês podem encontrar na prova o nome ou absolutismo ou antigo regime. O absolutismo ou antigo regime é como se fosse o que a gente pode dizer que seria a ainda um pouquinho do restinho de uma Europa feudal, agora na Idade Moderna. Porque você mantém a nobreza. Vocês lembram os reis? A gente falou na última aula aqui de mapa mental. Nós falamos que os reis passaram a governar, certo? Com agora a burguesia ali, né? A nobreza feudal que entrou em decadência, mas os reis estavam ali. Então é como se a gente tivesse ainda uma segunda etapa, eles tentando ainda manter um resquício de Idade Média. Não é Idade Média, tá? Mas é um resquício de Idade Média. Pode ser cobrado, inclusive, isso na prova de vocês, tá? Como esse resquício, o que sobrou da Idade Média agora na Idade Moderna. Então a gente chama de absolutismo ou antigo regime, por isso o nome antigo regime. Ó, então mantendo, né? Até mesmo porque depois através das ideias iluministas, o absolutismo cai. Aí fala, ó, o antigo regime caiu, agora é o iluminista, agora é a burguesia no poder. Então é a designação que a gente dá a esses reis, a esses estados nacionais que tem um rei governando de forma centralizada através das leis. Vai durar mais ou menos entre os séculos XV, tá, até o século XVIII. Por que o século XVIII? Porque é quando as cabeças desses reis começam a rolar. Não é a primeira cabeça de um rei que rola mesmo. Tem outras, tá? Mas é a do Carlos, do Carlos II, né? Na Inglaterra. Mas assim, aquelas que colocam uma nova ordem na frente agora, que vai ser a ordem burguesa, vai ser através da Revolução Francesa em 1789, tá bom? Em 1791, 1792, aí você tem a morte da monarquia francesa, que leva que isso se estende para o restante da Europa também, com exceção de alguns países que vão tentar manter ainda o antigo regime, tá bom? Mas e aí forma até um outro modelo, né? Entra a questão do despotismo esclarecido, que são os reis que agora passam a governar, mas com os ideais iluministas. Mas esse formato do rei centralizado ele começa a acabar mesmo com a Revolução Francesa. Por isso até o século XVIII, tá bom? E para a gente entender como que era a política, isso que é legal, porque aqui é história e filosofia. Dois em um, duas aulas em um. A gente precisa entender os teóricos desse absolutismo, que são os pensadores, os filósofos. Cada um tinha uma teoria específica que colocava em prática, os reis colocavam em prática algum modelo, um modelo ou outro. Às vezes você pode ter algum outro mais díspare desses aqui, mas no geral eram assim, tá bom? Então a gente estuda aqui a aula de absolutismo, é uma aula de história conectada à filosofia, então a gente estuda os teóricos do absolutismo. Deixa eu tomar meu cafezinho e vamos lá. Eu vou tomar água também, porque aí a voz, né? Então vocês compreenderam. Então é mais ou menos assim, o que restou ainda da Europa feudal na Idade Moderna. E a burguesia sempre vai reclamar desses reis, tá? Que a burguesia fica pagando impostos por esses reis. Assistam a nossa última aula sobre formação dos Estados Nacionais modernos. O primeiro, o grande, que tem vídeo aqui no canal, um dos vídeos mais legais do canal, antigo, mas a gente não tem só um vídeo, a gente tem muita coisa falando de Maquiavel, tem revisão de Maquiavel, é o Nicolau Maquiavel,
Nicolau Maquiavel está lá em Florença, né? Ele era um cientista político, um dramaturgo, então ele escrevia peças de teatro. Florentino, ele era de Florença, na Itália. O interessante é que na sua principal obra, O Príncipe, o Maquiavel o tempo todo está falando em república. Ele não fala em monarquia absolutista. Ele até fala, mas assim, para os exemplos da Itália, é porque a Itália não era um país. Ele estava falando mais para os estados nacionais italianos, porque ele era de Florença e Florença era, os estados nacionais, era uma cidade-estado. Você tinha ducado, você tinha pequenos reinos, você tinha cidades que eram repúblicas, mas que você tinha um poder centralizado. Então, sempre que ele falar na obra, se você for ler o Maquiavel, fica a minha dica aqui, ele for falar lá de república, mesmo que seja república, ele está falando de uma república centralizada. E essa obra, justamente, ele escreve para Lorenzo de Medici, que era o governante de Florença. Ele escreve essa obra porque ele trabalhava para o Lorenzo de Medici. Fala assim, ó, eu vou te dar um manual de todos os estudos que eu já fiz na minha vida, de história, de política, e eu entendo de como você deve se manter no poder, conquistar poderes novos e se manter nos poderes que você já tem. E é de forma absolutista. É de forma violenta, se for necessário, tá? Se for necessário. Vamos lá. O detalhe que eu já quero adiantar a vocês, a gente vai ver três aqui: o Maquiavel, Thomas Hobbes e o Bossuet. Maquiavel e Thomas Hobbes deixam uma brecha. Eles, no final das contas, eles acabam dizendo para esse governante que ele não deve ser 100%, porque o 100% pode derrubar ele, se ele ser extremamente agressivo com o povo. Só o último, que é o Jacques Bossuet, que fala assim, ó, azar, vai embora, tá? Mas a gente vai ver nesse detalhe. Então vamos lá. O grande ensinamento que Maquiavel dá para o rei, que é um manual, né, para ensinar o governante, é: a política está acima da moral, ou está acima de qualquer moral. Você tem que fazer, não importa. Você precisa conquistar os seus interesses políticos, não importa o meio. Por isso que a gente tem aquela frase que não foi escrita por Maquiavel, mas que exemplifica essa parte, essa obra, que é o famoso: o fim justifica os meios. Quando ele fala o fim justifica os meios, o fim é a política, é o que você vai conquistar, é o teu poder. O meio é a forma que você vai fazer isso. Não importa a forma, o importante é conseguir. Então, o fim justifica os meios. Então, a política está acima da moral. E eu sempre falo isso aqui. Maquiavel, o príncipe, lá na frente, foi colocado no Index Librorum, proibitório. O que é isso? É a lista de livros proibidos da Igreja Católica, que fala assim, da Contra-Reforma, no regimento do Tribunal de Santa Inquisição, quando a igreja fala assim, ó, não pode ler. O fiel católico não pode ser pego com uma obra de um herege como Maquiavel. Ora as bolas, por que não pode ser visto? Porque essa ideia de a política estar acima da moral contraria a moral cristã. Assim, a moral cristã tem que estar acima de qualquer política. Não pode ter a política acima da moral. A igreja media forças com os reinos, os ducados, as repúblicas, entenderam? Então é isso. Mas ele fala, ó, política está acima da moral. Para o Maquiavel, o importante é conquistar. Aí ele fala que você tem que contar, um governante precisa contar com a fortuna. Fortuna é oportunidade, é sorte. Então tem um fator sorte que o governante precisa contar, mas ele também tem que contar com a virtude, ele tem que ter qualidade. Então não basta ter sorte para ter, por exemplo, um reino ali distante, próximo, está tendo uma crise de sucessão. É uma oportunidade, é uma fortuna, é uma sorte. Mas eu tenho capacidade para conquistar, eu tenho argumentos, eu tenho força. Tenho, então você tem virtude. Se você não tem, não adianta. Então, não adianta você ter sorte e não ter virtude, tá bom? Ele fala também sobre a forma de agir do governante. Tem hora que ele precisa ter a astúcia de uma raposa ou a esperteza de uma raposa, ser rápido, ser inteligente como uma raposa. Às vezes ele precisa ser forte como um leão e utilizar da violência. E uma outra parte que é muito interessante de Maquiavel é quando ele fala lá: olha, seria bom para esse governante ser temido e amado ao mesmo tempo.
As pessoas te amarem, mas terem medo. Então não chega tão perto de você. Mas isso é difícil. Ou elas te amam ou elas te temem. Então é melhor ser temido do que amado. Porque se as pessoas têm medo de você, elas te tratam com respeito. O povo, você não pode confiar no povo. Então é bom que eles tenham medo de você. Se for amado, eles ficam só amado, eles ficam muito próximos. E um dia eles vão querer tomar o seu poder. Então é melhor ser temido do que amado. Só toma cuidado com os seus súditos. Não é com os súditos dos outros que você tem que massacrar para conquistar. É com os seus súditos. Com os seus súditos, você tem que ser temido. Mas você não pode ser odiado. Porque se você só os maltrata, não deixa, não dá um mínimo de senso para eles podem te derrubar, porque aí eles ficam com ódio. Então só toma cuidado. Essa é a parte que eu falei para vocês, que no Maquiavel ainda você tem ainda uma brecha. Temido, mas não odiado. Tá bom? Beleza, então falamos de Maquiavel. Ok, eu sei que tem muita gente aí que vai falar que nem minha avó, que sabe de core salteado, mas é sempre importante relembrar, né? Um outro que as pessoas sabem de core salteado, mas é muito legal relembrar, é o Thomas Hobbes. Esse é britânico, tá? Lá na sua principal obra, Leviatã. Leviatã, enquanto uma entidade mitológica, um demônio, ele fala que o rei tem que agir como um demônio, como uma entidade mitológica, um monstro marítimo, tá? Por isso chama Leviatã. E a gente já está entendendo, se é absolutista é isso, mas também tem uma pequena brecha que a gente vai ver aqui. O Hobbes, ele fala que ele conta uma historinha pra gente, diferente do Maquiavel, que ele ensina só o rei a ser rei, ou o governante a governar. O Hobbes, deixa eu tomar água, peraí. O Hobbes, ele justifica o poder. Então ele não só ensina, tem que agir como um Leviatã, mas ele justifica o poder desse Leviatã. Ele justifica esse poder do rei. Como? Ele diz que antes de um rei, a gente era meio que livre. Antes da formação de uma sociedade civil, nós vivíamos em um estado natural. É o estado de natureza, sem regras, sem leis. E esse estado é extremamente perigoso. Apesar de você ser 100% livre, ele é perigoso, perigosíssimo, porque a sua liberdade, você pode utilizar a sua liberdade como bem entender. Você pode matar, você pode roubar, tudo para conquistar os seus objetivos, porque você não teme punição. Porque não há uma carta constitucional que te puna, não há uma lei, não há uma polícia, não há um exército que te puna. Então você vai lá e faz. Esse é o estado de natureza, ele é 100% livre, mas ele é um estado selvagem e ele é um estado em constante guerra, e eu vou espirrar. Beleza, desculpa, gente, eu não vou cortar, tá? Sejamos humanos. Agora, nesse estado de Thomas Hobbes, você sendo 100% livre, você pode fazer o que bem entender. Ele até fala lá nesse estado de natureza que às vezes uma pessoa mais fraca que a outra pode dominar a outra através de armas e nada vai acontecer, matar a outra pessoa. É aquela ideia do homem é o lobo do próprio homem. Você não precisa de um lobo para ser selvagem, você já é o lobo selvagem. É a ideia de que, pela sua natureza, você é mau, porque você tem atitudes que buscam só o seu ego. Você é mau por natureza, segundo Hobbes. Então é preciso controlar isso. Viver num estado de natureza é viver inconstantemente. Pensa se a gente vivesse num estado de natureza da concepção hobbesiana. Não estou falando que eu acredito que era assim, tá? Então pensa, tenta se imaginar nesse estado de natureza da concepção hobbesiana. Estou aqui dentro de casa, dentro do escritório, eu passei com os cachorros, fiz minhas coisas hoje, levei um dos cachorrinhos, eu e a Marília, no veterinário, chegamos aqui. Imagina só se eu teria essa tranquilidade, entre aspas, logicamente, e sentar aqui sem saber que alguém poderia entrar na minha casa aqui, tomar o meu café, me agredir, me matar, simplesmente porque ela pode, porque nada vai acontecer com ela. Compreenderam? Então isso é perigoso. Por isso, o Hobbes ele se enquadra em um também grupo de pensadores muito importantes chamados de
contratualistas. O que é o contratualismo? São os pensadores que acreditam que nós tivemos um estado de natureza. Os outros não necessariamente pensam que o estado de natureza foi igualzinho a esse que a gente falou do Hobbes, mas que em um determinado momento nós fizemos uma escolha que se chama contrato social. Não importa a forma da escolha, se é eleição, se é o grupo se reúne, se é só homem, só mulher, ou homem e mulher, não importa. Nós fizemos uma escolha para eleger um representante. No caso do Hobbes, ele elege um rei. E outros pensadores, que vocês querem saber quem são os contratualistas, os mais famosos, além do Hobbes, são o John Locke, que é contemporâneo ao Hobbes, mas era iluminista, e o Jean-Jacques Rousseau. Cada um pensava de uma forma diferente, tá? A gente fez uma escolha, e no caso do Hobbes, essa nossa escolha, chamada de contrato social, foi colocar um rei para nos trazer a paz. É a organização da sociedade civil. Esse rei está lá, é um mal necessário. Ele está lá para nos governar através das leis. Nós abdicamos de nossa liberdade, tá bom? Então, nós abdicamos. Então, vou até aumentar a tela aqui, ó. Não esqueçam isso. Nós abdicamos dessa nossa liberdade 100%, porque ela era perigosa no estado de natureza. Entregamos a um monarca que vai nos centralizar. Agora a gente pode viver com mais tranquilidade. Agora a gente pode viver mais tranquilo através desse governo. Esse monarca, ele é o Leviatã e ele precisa ser o Leviatã. Ele precisa agir de forma severa para utilizar a lei. Porque não pode ter uma interpretação da lei que faça com que a gente volte a ser como era no estado de natureza. Então é sempre bom você lembrar que se uma pessoa está rompendo com essas leis e ela vai lá e rompe com o código de leis, o monarca manda prender essa pessoa. De um determinado momento, essa pessoa é solta. E aí essa pessoa continua, depois que ela é solta, ela continua e mata lá duas pessoas, assim, de graça. O monarca vai lá e condena ela à morte. Não é na concepção hobbesiana, não é o monarca que a condenou à morte. Somos nós. Porque nós colocamos esse monarca justamente para isso. Para fazer valer a lei e trazer a paz. Eu estou virando, peraí, Araci da Top Term aqui, porque, né? Tá cansado de ficar com a voz assim? Vou mostrar o ômega 3. Então, ó, seguinte. Hashtag Araci da Top Term aqui, professor. Vamos embora. Então, nós que estamos fazendo isso. Agora, o objetivo desse monarca é cumprir o que lhe foi dado, a tarefa que lhe foi dada, de organização social. Caso ele não cumpra, segundo a concepção hobbesiana, lembra da brechinha? Tá aqui a brechinha. O povo tem o direito de exigir um novo monarca. Que o contrato social seja colocado em prática de fato, às vezes de fato. Olha aqui, a imagem do Leviatã, essa aqui está colorida. Isso aqui é o Leviatã, a concepção hobbesiana do Leviatã, do monarca. Ele é gigante, ele tem a coroa, que representa o poder. Ele tem o poder religioso na sua mão esquerda, ele tem o poder religioso e das leis, né, na mão esquerda. Ele tem o poder militar do uso da força, se necessário, na mão direita. Ele é um gigante, né? Isso aqui é interessante falar, porque não foi o Montesquieu que inventou os três poderes. Legislativo, legislativo, executivo e judiciário, absolutismo. Não foi o Montesquieu, o filósofo iluminista, que inventou os três poderes, mas ele foi o que propôs a separação dos três poderes. Também não foi o Thomas Hobbes que inventou os três poderes, mas o Thomas Hobbes ele não propunha a separação, divisão harmônica entre os três poderes. O Thomas Hobbes propunha que esses três poderes estivessem centralizados nas mãos do monarca. Agora, o corpo dele, a imagem é pequena, mas vocês podem baixar, tem vídeo aqui no canal, que eu já cansei de falar disso, mas o corpo dele é formado por pessoas, porque são as pessoas que fizeram um contrato social e colocaram esse rei ali. Compreenderam? São as pessoas que colocaram o rei no poder. Então, ele precisa agir conforme foi colocado. Ele está acima da lei? Tá, mas ele precisa seguir, fazer a lei valer para todo mundo.
Tá bom? É uma questão de organização e paz social. Ainda que, importante dizer isso aqui, o Estado absolutista proposto por Hobbes não é legal. Ele é centralizador, ele tira direitos das pessoas. Não, mas faz as pessoas que quiserem. Tá, mas não é assim. Ele está justificando. Tá? Ainda que, mas ele é um Estado para organização social e na concepção hobbesiana é o que traria a paz. Tá bom? Agora vamos para o francês. Esse não tem brecha. Esse não tem brecha. A gente está falando de Jacques Bossuet, de uma tradição francesa, de Jean Bodin, Jacques Bossuet, bem absolutista. Aqui é bem absolutista. Se a gente tivesse que pegar os maiores exemplos de reis absolutistas, eu diria a vocês que é a França. É lá justamente que você tem a queda, né, do Luís XVI. Talvez o rei absolutista mais famoso que tenha seja o Luís XIV, que é o Rei Sol. O Rei Sol viveu, governou por muito tempo. Foi ele que mandou construir Versalhes. Ele massacrava os inimigos, massacrava opositores, vivia no luxo. O Luís XVI, que vai ser, acho que é bisneto, né, dele, não lembro. Tanto é que o Rei Sol, ele viveu tanto, mas tanto, que assim, não deixou nem dar tempo dos herdeiros viverem. Tinha herdeiro dele que morreu antes dele. E aí, tem uma britadeira lá fora, não liguem. O Jacques Bossuet foi ministro do Luís XIV. Ministro. No meu vídeo antigo sobre isso, que eu falo, acho que é o de contratualista, tem um comentário assim que eu preciso lembrar aqui. Professor, tá passando desinformação. Porque o Jean-Jacques Rousseau, ele é depois do Luís XIV, como é que ele pode ser ministro? Eu falei assim, mas o vídeo é sobre Jacques Bossuet, não sobre Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é depois, Rousseau é filósofo iluminista. O Bossuet foi ministro do... Assiste a série Versalhes, tem o Jacques Bossuet lá, inclusive, Versalhes. Acho que tá na Netflix 2 temporadas, que é sobre Luís XIV. Tem lá o Jacques Bossuet. É o Bossuet, não é o Rousseau, é Jacques. Jacques é um nome comum, tá? Na França. A principal obra, o nome, o título da obra já diz tudo pra gente. A Política segundo a Sagrada Escritura. Ou a política segundo a Bíblia. Pronto, resolveu. Então aqui a gente está unindo elementos religiosos, sagrados e políticos. O Jacques Bossuet é fundador de uma vertente do cristianismo, só que na França, chamado de galicianismo. É cristão, é católico, mas é uma vertente. O que é o galicianismo? É uma vertente francesa do cristianismo, do catolicismo, na verdade, que diz que os reis franceses devem se meter nos assuntos da Igreja Católica e a Igreja Católica não deve se meter nos assuntos da política francesa. Ou seja, o rei ele é mais do que os representantes da Igreja. O rei é mais, tá? Ele está acima dos assuntos da igreja, dos assuntos do Papa, tá bom? Isso, na verdade, ele cria essa vertente chamada de galicianismo e coloca lá para o Luís XIV. Mas isso é uma tradição francesa que vem antes, que vem da Idade Média. Desde a Idade Média, os reis franceses acreditavam que eram os únicos que foram ungidos, olha o que está escrito aqui, por um santo óleo trazido por uma santa âmbula por um pombo branco. Só os reis franceses. E por isso, na concepção francesa, os reis franceses estão acima de outros reis e estão também acima dos clérigos, dos religiosos. E aí tem a elaboração da famosa teoria do direito divino. Se ele é rei, é porque Deus o permitiu. Deus quis. Então não tem brecha, não tem esse negócio de não, deixa o povo gostar um pouquinho de você, porque senão você vai ser odiado. Não. Caiu aqui a lente, voltou. Não. Não há espaço para democracia, não há espaço para o povo opinar. Foi Deus que te colocou ali, foi Deus que quis que você ficasse ali. Eu até falo, sempre falo desse trecho dessa série Versalhes, que é uma série muito boa. Assim, é tudo muito limpinho ali, né? Mas assim, é uma série, Netflix e tal, né?
Ó, escola de Frankfurt falando, tem que ser tudo, né, padronizado. Mas enfim, tem uma hora que ele chega lá num convento, tá fazendo uma guerra e ele usa um convento para dormir, o Luís XIV, o Rei Sol. Chega lá reclamando, nós perdemos essa batalha, tal, para a Holanda, né, para os Países Baixos. Aí a Madre Superior fala assim: não fale alto na casa de Deus. Fala assim: foi ele que me colocou aqui. É a concepção do direito divino. Então não tem meio termo aqui. Não tem pisar em ovos para os reis franceses. E rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus, porque ele é o filho de Deus mais próximo, ele está acima do Papa. É o chakra de virgem dos Cavaleiros do Zodíaco, para quem entendeu, que pega a referência, né? Que ele fala assim: eu sou o cavaleiro de ouro mais próximo de Deus. Quando eu abrir os olhos, todo mundo morre. É isso. Deixa aí nos comentários quem entendeu a referência. Então não tem segredo, não tem isso, não tem meio termo para o Jacques Bossuet. Por quê? Porque ele é a ideia, colocou a questão divina, acabou a conversa na concepção do Jacques Bossuet. Tá bom? É que nem você conversar com uma pessoa, um criacionista hoje, na hora que ela entrou com um argumento bíblico, você fala, não tem mais o que argumentar. Eu respeito o argumento bíblico das pessoas, eu respeito a religião das pessoas, mas o argumento bíblico não explica a ciência. E quando a pessoa entra com o argumento bíblico, acabou a conversa, porque vou para onde? Vou argumentar dentro da Bíblia? Não vou argumentar dentro da ciência. Mas enfim. Mas não é esse o papo, porque senão a gente começa a desviar aqui o assunto. Mas a aula é legal, sim, quando a gente sai falando, né? Eu sei que vocês gostam de conversar também. E é muito importante isso. Eu gostei de ter feito essa aula, a gente faz aí as próximas aulas. Eu já falei para vocês, queria que vocês deixassem nos comentários para a gente começar as nossas aulas de mapas mentais em filosofia, em sociologia também. Deixa aqui nos comentários se vocês querem isso e eu vou ficando por aqui. Vocês sabem que eu amo vocês. É de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!